Você se mudou para o exterior recentemente, ou se mudou faz algum tempo, ou está pensando em se mudar para o exterior, começou a pesquisar sobre esse tema de morar no exterior e encontrou o termo saída fiscal, declaração de saída, comunicação de saída, e aí você está se perguntando, eu tenho que fazer isso mesmo? Por que eu faço isso? O que é comunicação de saída? O que é declaração de saída? Quando é que eu tenho que fazer? Qual é a diferença entre um e outro? Tem gente que acha que não tem que fazer, tem gente que acha que tem que fazer em alguns casos, tem gente que acha que tem que fazer no passado. Então, isso tudo eu vou te explicar aqui agora para que você entenda como é que você vai resolver finalmente o seu problema de uma vez por todas, beleza? E vou tirar aqui também várias dúvidas comuns que vocês têm, que eu escuto, por exemplo, quando eu dou consultoria, que eu vejo aqui nos comentários dos vídeos, que eu vejo lá no meu material pago, na comunidade onde o pessoal pergunta. Então, respira, bota o capacete que vai chover informação, muita calma, que nesse vídeo aqui vai ter muito conteúdo de valor para que você entenda de uma vez por todas o passo a passo do que é que você tem que fazer no seu caso específico, beleza? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge Gonzaga, eu faço conteúdos aqui no YouTube desde 2020 sobre finanças, investimentos, planejamento fiscal, internacionalização de patrimônio. Sou consultor financeiro, consultor tributário e especialista nesse tema de saída fiscal para brasileiros que moram no exterior, pois assim como vocês, eu também sou um brasileiro que mora no exterior. Atualmente estou residindo na cidade de Graz, na Áustria, e já atendi centenas de pessoas que, assim como você, precisavam de alguma ajuda, alguma orientação relacionada a esse tema de saída fiscal, comunicação de saída. Mas a minha intenção não é te vender nada aqui, a minha intenção é te explicar tudo para que você não precise contratar nada além de ver esse vídeo gratuito, beleza? Então se inscreve e deixa o like, é o pagamento que eu peço por esse conteúdo que eu vou dar para vocês aqui. Mas vamos lá, o que é a comunicação e o que é a declaração de saída definitiva? Quando é que você faz um, quando é que você faz outro, quando é que você não faz um dos dois, ou quando é que só faz um deles, para que você entenda a diferença. Depois de dar muita consultoria, gravar vídeos e tal, você acaba formulando uma didática e tendo exemplos e fazendo certas relações para ficar mais fácil a explicação e o entendimento de vocês. Então eu vou testar aqui com vocês para ver se isso funciona, tá bom? A comunicação de saída é tipo você colocar a Receita Federal na geladeira. Você fala assim, Receita, ó, me mudei para o exterior, ou estou me mudando para o exterior nesse momento, eu queria comunicar a vocês que eu estou me mudando. É como se fosse um preparativo, é como se você dissesse, ó, no próximo ano, já pode deixar preparado aí, que no próximo ano eu vou fazer minha declaração de saída, tá bom? Eu vou formalizar a minha saída fiscal de fato. Tipo quando você vai se demitir, ou quando você vai ser demitido, que tem a regra que você tem que ter um aviso prévio, depende do país, mas tipo 1 mês antes, 2 meses, 3 meses antes. Então esse aviso prévio é para dizer que é o seguinte, ó, eu tenho uma data para nossa relação mudar. Então já fique sabendo que a partir dessa data você já vai me tratar de uma maneira diferente, ou seja, para a Receita Federal ela vai te tratar como um não residente fiscal do Brasil. É tipo, ei Receita, eu tô saindo, viu? A partir dessa data não me considere mais residente fiscal do Brasil. Só que quando é que você faz isso? A comunicação de saída ela é feita no ano em que você foi embora até fevereiro do ano seguinte. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2025, mas ele vai ser atemporal. Se você está indo embora do Brasil em 2025, você não vai fazer a declaração de saída em 2025, porque a declaração de saída é feita no programa de imposto de renda e é feito sempre no ano subsequente à sua saída. O que você vai fazer em 2025 é a sua comunicação de saída, porque você faz a comunicação de saída colocando a data em que você se tornou não residente fiscal e em seguida, no ano seguinte, em 2026, referente a 2025, que é sempre referente ao ano anterior, você vai fazer a sua declaração de saída para informar para a Receita Federal que você está oficializando aquilo que você já tinha avisado previamente. Por que isso é importante para a Receita? Porque, por exemplo, no ano subsequente, quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda, você já não consegue mais declarar imposto de renda normal. Você é obrigado a fazer uma declaração de saída definitiva. Se você tenta declarar alguma outra coisa que não seja a saída definitiva, o programa vai mostrar um erro para você. Uma certa vez eu até atendi um contador que estava com um problema, ele se mudou para o Canadá, aí ele tinha um processo trabalhista no Brasil, que o resultado lá saiu, ele ganhou depois do dia que ele foi embora. Só que o problema é que ele queria colocar os gastos dele que ele teve com um advogado e tal, como gasto dedutível. Só que ele não conseguia fazer isso porque esse gasto foi pós saída fiscal dele. E a Receita Federal estava esperando que ele declarasse saída definitiva. E ele não queria mais declarar saída definitiva, ele queria declarar imposto de renda normal só para colocar esse gasto dedutível e pagar menos imposto. Mas ele não tinha como. E aí, sem tomar muito cuidado, nem sempre vai valer a pena ou vai fazer sentido você fazer a comunicação de saída. Porque a partir desse momento que você avisa para a Receita Federal, ela já vai tomar como certo que no próximo ano
A única coisa que ela espera de você é a declaração de saída definitiva e nada mais. Só que, por exemplo, se você vai morar no exterior, mas você não sabe se você volta ou não, você não vai em caráter definitivo, ou você acha que você volta no ano seguinte, ou você vai fazer um teste, você fica meio preso. Putz, se eu fizer comunicação, no ano que vem, com certeza eu tenho que fazer declaração. Se você não declara, é meio que essa comunicação que você fez vai deixar de ter validade. Ela não serve para nada, ela não tem valor legal para servir como saída fiscal, entende? Só que aí a única opção que você vai ter é fazer a declaração de saída, porque você já comunicou, ou então não fazer declaração nenhuma. Só que as duas estão erradas, porque se você voltou para o Brasil, você é obrigado a declarar imposto de renda e não a saída definitiva, e se você não declara, você está omitindo, ou se você por alguma razão, mesmo morando no exterior, quer continuar como um residente fiscal do Brasil, você também não vai ter como declarar imposto de renda, porque ela está esperando que você faça uma declaração de saída definitiva. Outras situações que não faz sentido você fazer comunicação. Recebo muito essa pergunta em consultoria ou no material pago. Recebo muito essa pergunta em consultoria ou aqui no Guia Financeiro do Brasileiro Não Residente. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Que é, Jorge, eu vi que tem que fazer a comunicação de saída e a declaração de saída. Só que eu fui embora do Brasil, sei lá, em 2020. E quando eu vou fazer comunicação de saída, a Receita a Receita Federal, ela não deixa mais eu colocar a data em que eu saí. O que é que eu faço agora? Meu filho, esquece a comunicação, só faz a declaração. Para pensar um pouco. A comunicação de saída você tem que fazer até fevereiro do ano subsequente. E o programa de imposto de renda ele inicia em março. Perceba que a comunicação ela termina sempre antes de iniciar a declaração. Porque a comunicação, como eu disse, é um aviso prévio, é um aviso preparatório para a Receita Federal. Ou seja, se você já se mudou, tem 4 anos e quer fazer uma saída fiscal retroativa, faz sentido você avisar previamente para a Receita Federal que você vai se mudar? Não faz sentido você avisar previamente, porque você já se mudou. Você agora tem que avisar para ela de maneira efetiva, já moro fora, ou então já tô morando fora aqui, toma aqui minha declaração de saída. Aí você vai ter que avaliar se faz sentido você fazer uma retroativa ou não. Se você quer entender se faz sentido, você pode agendar uma consultoria comigo ou ver esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, passando no card, onde eu expliquei um vídeo bem longo e bem completo sobre saída retroativa para você entender em quais casos faz sentido e quanto que você pode fazer esse tipo de procedimento, beleza? Um outro grande valor que a comunicação de saída tem é o seguinte: se você já mora no exterior em caráter definitivo, está com seu emprego, tudo certinho, está recebendo, e você não quer pagar imposto de renda para o Brasil sobre esses rendimentos do exterior, só que você está lá, sei lá, você está movimentando dinheiro no Brasil, mandando um grana do exterior para o Brasil para fazer investimento, para pagar alguma coisa, algum imóvel e tal. Quando você faz a comunicação de saída e você coloca lá, por exemplo, que você foi embora para o Brasil, para o exterior em abril, e você ficou de abril até dezembro, até fevereiro do outro ano, mandando grana para o Brasil, grana. Esse dinheiro entrando na sua conta, a Receita Federal pode interpretar como se fosse rendimento. Como é que você se protege disso? Como você não fez a declaração de saída definitiva para comprovar, para mostrar para ela que na verdade aquilo não é rendimento, ou que se for rendimento do exterior ela não pode cobrar, e você está nesse limbo entre abril e o ano seguinte, você vai declarar imposto de renda, tipo assim, um ano inteiro, né? De abril de um ano até abril do outro ano. Como é que você explica para ela que ela não pode te tributar isso se ela for encher seu saco por alguma razão? Simples. Na comunicação de saída, aquela data que você coloca lá que você não é mais residente, ela já é válida para dizer, a partir dessa data eu não sou mais residente. Então a Receita Federal está esperando que no ano seguinte, quando você for fazer a declaração de saída, você vai colocar a sua saída definitiva naquela data dali. Eu já vi casos que as pessoas colocam datas diferentes, e funciona, mas a informação importante é que é o seguinte: nesse limbo entre você ainda não ser de maneira definitiva ou não residente fiscal, mas está movimentando dinheiro no Brasil e não quer que seja interpretado como um rendimento ou como algo que você não está declarando, você está omitindo, você tem essa proteção de a comunicação, ela já meio que deixa a Receita preparada para entender que essas movimentações suas talvez seja de rendimento de fora, porque você já comunicou a saída a partir daquela data. Um outro valor que a comunicação tem é que, como ela é uma preparação, ela serve para você também. Então, quando você faz lá, eu pretendo gravar um outro vídeo mais atualizado, apesar de que tá igual a página há tantos anos, mas eu pretendo fazer um vídeo mais atualizado com esse fundo novo aqui da casa que eu me mudei tem 2 anos. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo a comunicação de saída, vou deixar passando aqui em cima aqui no card. E no Saída Fiscal 360, que é um treinamento onde eu mostro passo a passo para você fazer a saída fiscal corretamente, também tem tudo lá de maneira mais detalhada e mais bonitinha. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar. Mas até para você, porque a comunicação de saída e a declaração de saída é uma coisa que a gente faz uma única vez. Então você não tem experiência com isso, você não sabe, tá bom, depois que eu faço, o que é que eu tenho que fazer depois disso? Então na consultoria eu sempre oriento,
A comunicação de saída, como ela é uma preparação, ela vai te dar algumas instruções no final. Uma é que você tem que avisar as fontes pagadoras, a outra é que você tem que pagar em cota única a sua registro com a Receita Federal, e a terceira é que você tem que declarar no ano seguinte essa definitiva. Até aparece lá, ano seguinte, você tem que fazer a sua declaração de saída definitiva. Só que, às vezes, a pessoa não sabe que ela tem que avisar a fonte pagadora, avisar banco, avisar onde ela tem imóvel, tal. E eu já vou chegar nesse ponto. O que é que isso muda para você quando você faz a comunicação? Então, como está lá escrito, você meio que fica sabendo, sendo que você não sabia antes, que, opa, ele está mandando informar a fonte pagadora. Quem que é fonte pagadora? Todo mundo que te dá um rendimento ou tem um potencial de te dar um rendimento. Banco, imobiliária que te paga aluguel, alguém para quem você presta serviço, alguém para quem você vende alguma coisa com ganho de capital e que incidiria imposto. Tudo isso, aposentadoria no Brasil, empresa que te paga dividendos, investimento que te paga, enfim, corretora de investimentos, tudo isso são fontes pagadoras. Você tem que avisar todas elas porque a forma como você paga imposto no Brasil, sobre o que você rende no Brasil e a alíquota de imposto serão diferentes quando você se tornar um não residente fiscal. Essas duas coisas. Então o importante para a Receita é, toda vez que você tiver um rendimento, uma fonte pagadora no Brasil, você terá um tratamento diferente. O imposto que você vai pagar e a alíquota que você vai pagar sobre esse rendimento serão diferentes, você na condição de não residente fiscal. Só que como você está recebendo esses rendimentos no ano em que você se mudou, você não quer deixar para avisar as fontes pagadoras só no ano que vem para adaptarem, porque você vai criar uma inconsistência. Repare, imagine que você se mudou em 2025 e aí você está recebendo um aluguel todos os meses. Esse aluguel, quando você não é um residente fiscal, você deveria pagar 15% sobre esse aluguel. Só que você continuou pagando a mesma alíquota de imposto de renda de residente fiscal, tipo 0% se for um aluguel abaixo de R$ 2.000 e poucos reais. Você pagando essa alíquota de 0%, ou na verdade não pagando, você está gerando um ânimos de residente. Você não quer esperar a declaração de saída no ano seguinte para dizer para a fonte pagadora que no ano anterior ele deveria ter te cobrado 15% ao invés de 0%. Você quer já adaptar isso no ano em que você está se tornando não residente. Porque ou você é residente para tudo ou não é para nada. Não adianta você fazer uma comunicação prévia para a Receita e falar assim, ó, a partir dessa data aqui na minha comunicação, eu estou avisando previamente que eu não sou mais um residente fiscal. Só que a partir dessa data eu continuo recolhendo imposto como se eu residente fiscal fosse. Percebe a inconsistência? Então vamos lá, alguns pontos. Se você já se mudou do Brasil há alguns anos, não movimenta valores, não tem relação financeira com o Brasil, nada, e você entra no critério de que faz sentido fazer a retroativa, você vai baixar o programa de imposto de renda, como eu falei no vídeo que eu indiquei aqui em cima, que vai estar aqui embaixo também, e você vai fazer a declaração de saída retroativa sem precisar fazer a comunicação de saída definitiva. Isso perde o sentido. Para vocês que estão se mudando agora, a comunicação de saída ela é útil quando você já precisa formalizar a sua intenção de não ser um residente fiscal do Brasil, mas você não consegue fazer isso ainda porque você tem que esperar até o ano que vem na hora de fazer a declaração de saída. Eu tô te falando isso porque tem que ter muito cuidado, tem muito profissional aí que eu já vi falar o seguinte, para fazer a declaração de saída tem que fazer a comunicação de saída, tá lá escrito, sem a comunicação eu não consigo fazer. Bulhufas! Já atendi várias pessoas que a pessoa só fez a declaração de saída e passou. Se você faz a comunicação e não faz a declaração, você não deu saída fiscal do Brasil. Se você faz a declaração e não faz a comunicação, você deu a sua saída fiscal do Brasil. O que realmente vale é a declaração de saída definitiva. A comunicação é um aviso prévio e fraco e que depois ele perde validade. Se você vai morar fora do Brasil, tipo, para testar, eu tenho um passaporte europeu, deixa eu passar uns mesezinhos aqui, ver se eu me adapto, e aí quando chegar o inverno eu vejo se eu volto ou não volto. Ou você foi para turistar, mas acabou ficando um pouco mais de tempo, ou foi como imigrante legal para ver se arrumava um emprego e está procurando ainda, ou tá com aqueles vistos de possibilidade de conseguir um emprego, mas que tem validade. Ou seja, se você está indo em caráter, talvez com vontade de ser definitivo, mas você não sabe ainda, você não tem certeza, não faz a comunicação. Espera, segura, vai vivendo normal como se você fosse residente fiscal no Brasil e quando for a hora você faz a declaração. Você pode fazer por conta própria ou contratar alguém. Se você precisar da gente, vai aqui embaixo na descrição e manda uma mensagem pra gente ou entra no formulário aí para você preencher a declaração de saída definitiva junto com o nosso contador aqui da equipe, beleza? Eu tô falando isso porque assim, eu não quero que você caia na armadilha de você foi para o exterior sem saber se você vai voltar ou não. Se você faz a comunicação e não volta, ótimo. A Receita esperava isso e no ano que vem você declara a definitiva. Só que se você vai para o exterior sem saber se você volta ou não,
você comunica a saída e você retorna ao Brasil, no ano que você retorna ao Brasil, no ano seguinte, você tem que declarar imposto de renda, porque você é um residente fiscal do Brasil agora. Só que como é que você vai declarar imposto de renda no Brasil se você informou para a Receita para ela se preparar que você estava indo morar fora do Brasil definitivamente, entendeu? E aí, se você tenta declarar imposto de renda, vai dar um erro na tela. Ele espera que você declare imposto de renda naquele ano. Que você declara ajuste anual e não que você declare essa definitiva. E aí, se você está nesse limbo, qual data você vai usar para botar a sua comunicação de saída do Brasil? Depende, se você se mudou já sabendo que era para ficar, já foi com emprego com tudo, você volta a data que você se mudou, o dia que você pegou o avião. Agora, se você foi para testar e aí enrolou, você coloca a data em que completou 12 meses mais um dia da sua mudança. Ou, só que tem um meio termo aí, né? Tem um limbo. Você foi para testar, mas aí não sabe se vai ficar, só que aí você foi ficando e conseguiu um emprego depois de 6 meses. Você não quer que esse trabalho seu do exterior seja tributado no Brasil, então talvez seja uma boa data você colocar o dia que você passou a ter um rendimento no exterior. Até porque esse rendimento meio que é uma coisa, esse emprego que você arrumou meio que é uma das coisas que vão caracterizando que você tem um vínculo financeiro com esse novo lugar e não mais com o Brasil, você não depende mais da renda do Brasil. Então isso vai caracterizando que você está definitivamente no exterior. E é uma boa data para você colocar, porque é justamente a data em que, a partir daquela data, a Receita poderia te cobrar imposto de renda sobre o que você ganha fora, se você ainda fosse um residente fiscal do Brasil. Mas como você está dizendo que a partir daquela data você não é mais um residente fiscal do Brasil, que você está comunicando, colocando aquela data, você está livre de pagar imposto e de declarar para o Brasil imposto de renda sobre essa grana que você está ganhando no exterior. Inclusive, outro detalhe aqui, depois que você faz a comunicação, aí você vai fazer a declaração no ano seguinte, a declaração de saída, ela é a declaração de despedida do Brasil. Pelo amor de Deus, depois que você faz a declaração de saída definitiva, não declara mais imposto de renda no Brasil. Eu já peguei várias pessoas que eu dei consultoria, que a pessoa fez a declaração de saída, aí não sei por que diabos, por um excesso de proatividade, sei lá, o contador da família, ou tinha alguma coisa no Brasil e achava que tinha que declarar, ela continuou declarando para o Brasil imposto de renda. A declaração de imposto de renda no Brasil, depois de você ter feito a saída fiscal, significa o seu retorno fiscal, então a saída não adiantou de nada. Se você fez comunicação e depois fez declaração, ou se você só fez a declaração de saída, não declara mais imposto no Brasil, a não ser que você queira voltar a ter residência fiscal no Brasil, tá certo? A declaração de saída definitiva é a sua última declaração de imposto de renda, é a sua declaração de despedida do Brasil. Aí algumas coisas que vocês têm que entender sobre a comunicação de saída, que às vezes são objeções que as pessoas têm ou ficam sem saber o que fazer após a comunicação. Como está lá dizendo, uma das coisas que tem que fazer é comunicar as fontes pagadoras. Então, por exemplo, minha conta em banco, como é que fica depois que eu faço a comunicação? Você tem que informar o banco. Ele não necessariamente vai fechar a sua conta. Pode ser que o banco, tipo o Nubank, até o momento que eu gravo esse vídeo, ele não tem conta para não residente. Então ele pede para você fechar a conta. Mas algum outro banco, tipo Itaú, BTG, C6, eles têm conta CDE. Vão ser com preços diferentes, serviços diferentes. Cabe a você decidir se você quer converter para uma CDE ou não. Não é que você não pode ter conta bancária no Brasil. Já falei isso no Guia Financeiro Brasileiro Não Residente, já falei em outros vídeos aqui no canal, falo sempre na consultoria. Você pode ter conta, a questão é que a decisão não é sua. A conta no Brasil para não residente fiscal, ela é um produto diferente, um produto específico, que pode ser que o banco queira oferecer para você, pode ser que ele não queira oferecer para você, pode ser que ele queira oferecer por um preço gratuito, como é o BTG, o rendimento, pode ser que ele queira oferecer por um preço maior, como é o Itaú, o Santander. Você que vai decidir se você vai querer ter essa conta ou não. O que não pode acontecer é, a sua conta não pode ficar lá normal, como se fosse de residente, com endereço do Brasil, como eu vejo em alguns casos, de pessoas que eu atendo que a pessoa fala e o gerente fala, não, deixa como tá aqui, bota o endereço da sua mãe. Não faz isso. Se você faz isso, você está informando para a Receita indiretamente que você é um residente fiscal do Brasil. Afinal, um grego, amigo seu, que mora nos Estados Unidos, que nunca pisou o pé no Brasil, ele nunca conseguiria ter essa conta colocando o endereço do Brasil. Por quê? Porque ele não é um residente brasileiro. Você só consegue isso porque você está criando uma falsa informação de que você mora no Brasil, sendo que se você não mora. E se você está criando essa informação, você está dando margem para a Receita interpretar que você está com ânimos de residente fiscal. Se ela for olhar e falar assim, mas você está cometendo falsidade ideológica? Ou você prefere o quê? Ser residente fiscal do Brasil, porque você botou esse endereço aqui? Ou você dizer que você não é residente do Brasil e está cometendo falsidade ideológica? Me responde isso daí agora. Mas eu tenho financiamento no Brasil, eu posso ter financiamento no Brasil? Isso não é de competência da Receita Federal. A questão é que o financiamento, ele parte da premissa de que você está tendo um direito a um crédito. E pode ser que quem te forneceu esse crédito
te fornece esse crédito mediante você apresentar comprovante de renda através da declaração de imposto de renda. A partir do momento que você faz sua saída definitiva, você não vai mais declarar imposto de renda. Isso significa dizer que você não vai ter como comprovar renda pelos meios brasileiros. Então você vai ter que negociar com o financiador. Eu já vi casos que a pessoa consegue continuar financiando, consegue até um financiamento de imóvel morando no exterior, tendo feito saída, mostrando um comprovante do exterior, enfim. Tem situações e situações. Você vai ter que negociar e ver qual que é melhor para você. Por que é importante você comunicar todas as fontes pagadoras? Porque, como eu falei, a forma de recolhimento e a alíquota é diferente. Para dar um exemplo para vocês, como eu já falei aqui nesse vídeo, e falo sempre no Instagram, aqui no YouTube e tal. Aluguel de imóvel, você vai pagar uma alíquota fixa de 15%. Não interessa se você está alugando uma casa de R$1 milhão por mês, R$50 mil por mês, ou R$1.000 por mês. Não vai entrar aquela tabela progressiva. É imposto de 15% direto na fonte. Então, como você já tem um CPF de não residente, você não pode mais preencher carnê-leão. Quem vai recolher esse imposto, e não vai ser pelo carnê-leão, vai ser através de geração de DARF, vai ser o seu procurador, vai ser a fonte pagadora, vai ser a imobiliária que está alugando esse imóvel para você. A Quinto Andar, por exemplo, tem lá no site deles que eles fazem isso para você se você alugar com eles e informar que você não é mais um residente fiscal do Brasil. Ou seja, é por isso que você tem que informar para as fontes pagadoras. Se você está na dúvida se você tem que fazer ou não saída definitiva, se vale para o seu caso, se faz sentido esperar, se é melhor fazer a comunicação agora, se é melhor não fazer nada, se para o seu caso específico, financeiramente, pessoalmente falando, faz sentido não ser um residente fiscal do Brasil, e aí se você quer analisar para saber se isso faz sentido, consome aqui os vídeos do canal, vê lá o Guia Financeiro do Brasileiro Não Residente, ou se você está com pouco tempo e quer uma análise mais rápida, agenda aqui uma consultoria comigo que eu vou te orientar pessoalmente e a gente vai conversar para destravar a sua situação, beleza? Para traçar o melhor plano para você se regularizar e não ter problemas com a Receita Federal no futuro. Eu já atendi muitos casos de que resolver o problema era muito mais caro depois do que se tivesse prevenido antes. E às vezes as pessoas chegam muito tarde para mim e o problema já não tem muita solução, não tem muito o que fazer. Eu até brinco, né? Uma frase que uma outra colega profissional fala, que é o seguinte, ó, eu te ajudo a consertar daqui para frente. Daqui para trás, o que você errou, eu acendo uma vela e rezo. Não tem como garantir. A gente pode tentar ajudar, remediar uma coisinha ali ou outra, mas às vezes não dá para fazer milagre. Mas é isso. Se inscreve no canal, um grande prazer ter vocês por aqui no meu canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Espalhe a palavra, até o próximo encontro e falou!